Maravilha. E olha, recebendo aqui no nosso programa Revista Meio Norte de hoje, o querido Gilmar. Gente, recentemente a gente teve um caso que chamou muita atenção nas redes sociais, que foi o do Carlos Alberto de Nóbrega. Ele levou uma queda. Não, aliás, eu vou fazer o seguinte, para você aí de casa entender um pouco mais, a gente preparou um VT e você vai entender o que, que a gente quer fazer com vocês aqui no programa. Dá uma conferida aí. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, estava internado na semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador caiu das escadas do sítio da família. Após o veterano bater a cabeça, ele teve traumatismo craniano e trincou uma costela. O comandante do A Praça é Nossa, porém, não é o único a dar um susto desses em todos. Alguns famosos sofreram também acidentes domésticos. Em outubro de 2022, a apresentadora Ana Maria Braga sofreu uma queda na cozinha de casa, o que fez com que ela batesse a cabeça. Por conta disso, Ana precisou se submeter a exames de imagem, além de ficar em observação no hospital. O Natal do cantor Zé Felipe veio acompanhado de um baita susto. Isso porque ele curtia toda noite no dia 24 de dezembro com sua família e seu pai Leonardo. O clima de celebração, no entanto, deu lugar à preocupação generalizada quando o sertanejo foi ao chão segurando uma taça de vidro. O marido de Virgínia foi para o hospital para levar pontos na mão. No dia 20 de novembro de 2019, o apresentador Gugu Liberato sofreu uma queda de 4 metros de altura enquanto consertava o ar-condicionado da casa onde morava. Ele foi socorrido inicialmente pela esposa, que é médica, e logo em seguida levado para o hospital em estado muito grave. Após ficar em observação, o apresentador não demonstrou reação e permaneceu inconsciente, confirmando danos cerebrais irreversíveis. Gugu ficou internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, durante 48 horas, antes do óbito ser confirmado. Gugu tinha 60 anos de idade e sofreu morte cerebral. Em 2020, a atriz Cláudia Rodrigues teve que ser internada 2 vezes por causa de acidentes domésticos. A atriz bateu a cabeça no chão após cair durante uma crise compulsiva. O apresentador Raul Gil também foi internado no Hospital Albert Einstein no início do ano. No dia 12 de abril, domingo de Páscoa, ele caiu da escada de sua casa e trincou 2 costelas. Vocês viram aí, né? A gente trouxe alguns casos com famosos para ilustrar um pouco do que a gente quer falar para você aí, a preocupação que a gente tem com você que está em casa assistindo o nosso programa. Esses acidentes domésticos levam a óbito, né, Gilmar? E infelizmente parece que nesse período de final do ano, né, aumenta ainda mais as ocorrências, né? Bom dia. Bom dia a todos. Aumenta sim, e assim, a principal ação que a gente deve fazer é prevenir esses acidentes, porque às vezes após acontecer, só resta as manobras de primeiros socorros e o atendimento inicial. Então, como é que eu previno? É o principal, né? Escadas tem que botar aqueles corrimão, cuidados com tapetes, né? Tapetes que não são antiderrapantes, líquidos, né, que são derramados tem que ser enxugados rapidamente. E essas quedas, como foi passado aí, pode resultar em uma morte ou sequelas graves para o resto da vida. Além das quedas, a gente tem também a questão dos engasgos. É muito corriqueiro, principalmente em crianças, né? A gente, com certeza, todo mundo já ouviu falar em várias mortes de crianças, principalmente relacionadas a engasgo. E eu tenho quais os cuidados que eu tenho que ter? Brinquedo. Eu estava essa semana conversando com a pediatra, a gente ministrou um curso de primeiros socorros, e você sabe que uma criança estava brincando, do nada a criança começou a passar mal. Então, muito cuidado com isso. A criança está bem, e do nada a criança começa a
a sentir falta de ar, foi levada ao hospital, a médica conversando lá para tentar identificar o que aconteceu. E a mãe não, ele estava brincando do nada, comeu alguma coisa? Não, não comeu nada. Pois a criança estava como se fosse um sintoma de asma, pois sabe o que foi que aconteceu? A criança brincando, um pneuzinho do carrinho que ela estava brincando, ela engoliu, engasgou, né? Foi para a via da respiração. Já e aí, pensou? Para você ver, né? São coisas assim que acontecem, né? Fatalidades. Fatalidades. Outra, passou quase um mês, sabe com o quê? Um caroço de ata na via da respiração. Então, até a médica conseguir, a pediatra conseguir descobrir, conversando com a mãe. Por isso que a história onde a criança estava, né? É importante no momento para a médica tentar identificar, a pediatra identificar o que aconteceu. Aí foi lá, fez uma broncoscopia, que é um procedimento que coloca uma câmera para visualizar lá na via aérea, aí tinha um caroço de ata. Olha só, e você trouxe algumas dicas aqui para quem está assistindo o programa, né? Isso, principalmente sobre engasgo, porque a mãe, às vezes, principalmente mãe de primeira viagem, tem muito medo e nos primeiros meses de vida, essa criança pode engasgar. Eu trouxe aqui um bebê que a gente faz uma manobra para menores de 1 ano. Se está engasgado, eu tenho primeiro que identificar se é engasgo total. Como é que é engasgo total? O bebê fica roxo e não consegue chorar. Por isso que é fácil qualquer pessoa identificar. Então, o que é que eu vou fazer? Sentar de preferência na cadeira e eu vou colocar o meu bebê de barriga para baixo no meu braço. Observe aqui, eu pego um pouco no queixo dele e libero um pouco também a respiração. A cabeça fica um pouco mais baixo do que o tronco e aqui entre as escápulas eu vou dar uns golpes entre as escápulas. Quantos? 5. Se esse bebê não desengasgar, porque a maioria desengasga até o quinto golpe, se não desengasgar, eu viro o bebê sentado, né? Apoio ele no braço e apoio na minha perna, porque o bebê pesa e segura a cabeça dele. E com esses 2 dedos, entre os mamilos do bebê, eu vou fazer compressões. Se você observar, não sei se dá para ouvir, aqui tem um som, na hora que eu faço, ó, essa compressão, ela dá uma tosse mecânica e ajuda o bebê a expelir o corpo estranho. Não esqueça de ligar 192, porque esse bebê pode desengasgar ou ele pode desmaiar e o socorro já está vindo. Liga o 92, que é o número do SAMU. O 92, que é o número do SAMU. No caso de adultos? No caso de adultos, o que acontece? Se for a partir de 1 ano, essa manobra é para menor de 1 ano, que eu acabei de fazer. Se não desengasgar, vai repetindo, né? E se for a partir de 1 ano, você vai fazer como? Você vai por trás da vítima, coloca a perna entre a perna dela para dar um apoio. E aqui eu trouxe um colete, né, que simula. Aqui é como se fosse mais ou menos um umbigo. E aí você vai colocar a mão na parte mole, na boca do estômago, que a gente chama. Essa outra mão vem por aqui, né, e você pede para a pessoa inclinar. Ela não vai conseguir falar porque ela está em engasgo total, ela está com as 2 mãos no pescoço. E aí eu vou fazer a manobra. Observe que vai sair um corpo estranho aqui da via aérea, ó. Ou seja, essa manobra produz uma tosse mecânica e faz com que você desengasgue a vítima e evite que ela evolua para uma parada cardíaca. Que ela evolua para uma parada cardíaca. Aqui tem mais... Aqui, o que acontece? Se em caso de acidente, o que muita gente, principalmente criança, ó, a gente viu várias situações que caiu, escorregou e bateu a cabeça. Então, quando é que eu levo para o hospital? Tem gente que tem essa dúvida. Outra dúvida muito comum é se for criança, eu devo deixar a criança dormir ou tenho que deixar ela acordada direto? O que você, como mãe, se o seu filho cair, o que você tem que observar que precisa de um atendimento médico? Se ele bateu a cabeça e era o horário dele dormir, e ele ficou assim, dormindo, um sono meio largado, você toca nele, ele não reage, não acorda, leve imediatamente para o hospital, que pode ter uma lesão. Se tiver uma fratura, por exemplo, né, a criança maior brincando, caiu, fraturou um braço, num sítio, na Semana Santa, você pode fazer uma imobilização básica, né, até chegar um local adequado para o socorro. Porque às vezes eu trouxe aqui uma tala, posso fazer uma simulação com você? Por exemplo, a criança quebrou, ou até um adulto, quebrou essa região aqui do braço, né? Então, o ideal é que sempre você peça o auxílio de outra pessoa, pega sempre depois da fratura e antes da fratura, para que não force esse local. Ideal, aí você coloca a tala, né? Coloca a tala
E às vezes, se ficar um espaço, você pode até colocar, tipo, um pano, alguma coisa aqui para forrar, que ajuda. Então, se não tiver outra pessoa, pede a própria pessoa para segurar aqui. Isso, pessoal, estou fazendo com uma tala, mas você pode fazer com um papelão e com uma tira de pano. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Abre bem aqui esse dedo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, porque quando você imobiliza, faz essa imobilização, por mais que seja simples, reduz a dor e às vezes reduz também o sangramento. Você pode fazer isso com uma tira, um papelão, uma revista, e aí eu vou fazendo aqui, ó, essa imobilização que facilita o transporte no meu carro. Facilita o transporte no meu carro até chegar ao hospital. Aí eu vou fazendo essa imobilização e até dar um conforto melhor para a vítima. Com relação à dor, né? Isso, com relação à dor. Agora a gente está falando assim, por exemplo, às vezes a vítima está sentindo muita dor. Tomar medicamento nenhum, né? Assim, medicamento, porque só se for algum analgésico que você já tome, como Já dipirona, tem um costume, né? Que né? já tem um costume. Porque medicação fora do hospital, às vezes tem seus riscos, né? Sim. Então, o ideal é que você procure realmente, na situação de emergência, um atendimento médico para poder, se precisar prescrever alguma medicação, ter o consentimento de profissionais que realmente saibam aplicar. Isso aqui aí eu vou colocar próximo ao corpo, né? E posso até fazer aquela tipóia. Aqui reduz a dor, reduz o desconforto e faz com que você consiga remover essa vítima até o hospital com mais cuidado. Então tá bom. Obrigada, Gilmar, pela participação no programa. Enquanto você vai tirando aí minha